esse renovo sobre a tua vida, que o Senhor venha trazer, da graça dele sobre o teu coração e que ele possa te fazer voar alto como águias, E que você possa correr e para cumprir esse plano, esse propósito, e não se sentir cansado na tua caminhada, porque ele cuida, de cada um de nós de maneira especial. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer porque podemos estar aqui, Senhor, nesta noite. Obrigado, Jesus, pela tua graça, Senhor, que tem sido derramada sobre os nossos corações, Senhor. Muitas das vezes, sim, nos sentimos cansados, abatidos, exaustos, decepcionados, frustrados, Deus, mas quando a graça do Senhor vem sobre nós, vem renovo, vem óleo fresco, vem óleo novo do Senhor, para que possamos caminhar, Senhor, tantas milhas ainda forem necessárias. Deus, muito obrigado que esta graça, que esta unção, que esta presença do Teu Espírito Santo, ela venha a ser derramada sobre as nossas vidas de maneira especial. Te damos liberdade, Senhor. Venha usar a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, o grupo de louvor aqui, aqueles que estarão, Senhor, ministrando, que o Senhor venha usar a vida da pastora Marcela, também através da Tua palavra. Senhor, flui neste lugar. O Senhor tem liberdade em nosso meio e queremos repreender todo e qualquer levante do inimigo, todo e qualquer atrapalho das trevas que não tenha poder de prevalecer, Senhor, mas que o Senhor ordene anjos ministradores neste lugar. Aquelas pessoas que também estão nas suas casas, que vão ouvir também esta palavra, que possam ser tocadas, ministradas, que nada tenha poder, Senhor, de impedir aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um, Senhor, nesta noite. Assim nós oramos, Pai, te convidamos, seja bem-vindo, Espírito Santo, e toma o teu lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Com alegria, com palmas, com danças. Jesus é nome de guerra. Seu nome é terrível a terra. Todos os inimigos dele venceu. Aleluia. Nome de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, os grandes terríveis louvores. Nome de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, os grandes terríveis louvores. Quem é como o Senhor? Entre os deuses sobre a terra, que te livra do mal e te dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. Quem é como o Senhor, entre os deuses sobre a terra, que te livra do mal e te dá poder. Pra quê? Para guerrear. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. A todos os seus inimigos venceu, os grandes e terríveis louvores. Homem de guerra é Jeová. Pelo Senhor nós somos sim, e o seu exército é poderoso. Você faz parte desse exército, diga glória a Deus. Pelo Senhor nós somos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Como você está, o mundo da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos
seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar a vitória. Vencemos a batalha sobre a água serra que esquentou na terra. Vamos cantar. Hino da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória a Deus, aleluia. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião, O Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião. soberano e elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, E mostrai-nos alças pés, mostrai-nos reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Com esse hino aqui, tinha um rapaz na igreja que estava muito triste. Pelo semblante, vimos que ele não estava bem.
E quando começamos a louvar esse hino, ao cheiro das águas, há esperança para você. Quando estávamos louvando, o Espírito Santo falou ao meu coração: vai lá e fala para ele que há esperança para ele. E eu fiquei ali hesitando, ouvindo aquela voz falar ao meu coração: vai lá e fala para ele que ainda há esperança para ele. E eu quase fui e continuei ali hesitando. E o Espírito Santo sempre falando: vai lá e fala para ele que ainda há esperança para ele. Irmãos, eu não fui, eu não esqueço nunca mais disso. Porque quando é de Deus, Deus nos traz a lembrança, amém? Eu não fui. E aquele rapaz, dias depois, ele saiu da igreja. Até hoje eu não sei o paradeiro dele, se está firme ou não no Senhor. Eu não sei o que havia com ele naquele momento. Eu não sei qual era a situação daquele momento na vida daquele rapaz. O Espírito Santo falava para mim, eu não fui. Eu estava ainda começando a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não tinha experiências ainda. Hoje eu tenho experiência. Se o Espírito Santo manda falar, eu vou e falo, amém? E eu quero dizer através deste hino: se algum problema há em você, se algum problema há na sua vida, não saia daqui sem ter a certeza, sem saber que ainda há esperança para você. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. A mensagem esta noite foi passada, amém? Glória a Deus. Podemos até nem cantar bonito, nem cantar afinado, mas a esperança foi passada, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esperança para você. Aleluia. Você é amado. Glória a Deus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Há esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão.
Jesus. Glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, santo, 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 Senhor. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. A vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. A porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Amém, glória a Deus. Temos a certeza no nosso coração que Deus cuida da gente. Amém, igreja? O Senhor, Ele cuida, Ele protege, Ele ama e Ele está presente nos nossos caminhos. Para isso é preciso que buscamos sempre a sua presença, para que Ele venha cuidar e cuidar cada vez mais. Amém? Eu ainda não sou assim tão corajosa quanto a pastora Mari. Eu tenho uma dificuldade enorme com as tecnologias e eu ainda não consigo deixar que de repente assim o meu computador falhe. Eu ainda escrevo as minhas pregações. Mas que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E como é bom, irmãos, como é bom ver as irmãs aqui, né, louvando, fazendo a obra do Senhor. Com certeza, quando nós decidimos fazer, decidimos começar,
O Espírito Santo de Deus capacita, Ele opera, Ele trabalha. Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor não falha. Amém? É muito interessante como Deus faz as coisas, como Deus trabalha na nossa vida. Quando a pastora Mari me escalou, digamos assim, para ministrar hoje, no domingo, quando ela falou comigo, assim, não passou pela minha cabeça, mas durante a semana eu nem lembrei. Durante a semana, conforme, né, eu comecei a falar com Deus, eu falo assim, realmente, quando eu quero ouvir algo do Senhor, eu falo como se Ele estivesse comigo e fosse essa pessoa íntima que Deus tem que ser para nós. Né? Ele conhece todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, e é só nele que eu consigo vencer isso, e eu tenho consciência disso. E eu lembrei de algo muito especial, que aconteceu exatamente igual na primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus assim, na frente, na igreja. Eu lembro que a pastora Elizabeth ficou insistindo e tentando me convencer por uns 2 meses, mais ou menos, até que chegou o dia. E quando ela falou para mim, vai ser nessa data, e eu não vou aceitar não como resposta. Eu não me lembro se foi no dia 11 ou se foi no dia 12, mas foi um desses dias, ou se foi no dia 9, mas eu lembro que era bem pertinho. Porque no dia 10 de julho foi o dia que eu pisei aqui nesse país, pela primeira vez. No dia 10 de julho, o avião desceu aqui em 1998, ontem fez 23 anos que eu cheguei nesse país. E toda vez que eu faço esse aniversário, que é algo muito importante para mim, eu tento me lembrar de quem eu era. E eu estou tendo cada vez mais dificuldade de me lembrar de quem eu era, de como eu era. A única coisa que eu lembro muito bem é que eu era bem imatura, eu era bem menina, eu demorei para realmente... eu era responsável, mas eu era imatura, eu era bem criançona. Mas chegou um ponto na minha vida que eu queria outra vida. Eu não queria mais morar com as minhas irmãs, eu não queria mais morar com a minha mãe. E eu conheci o Marcelo e foi uma coisa muito rápida, que hoje, depois com o passar dos anos, eu tenho consciência que foi uma paixão, né, que eu senti por ele, e isso me fez fazer tudo o que eu fiz na época, porque foi muita coragem, gente, foi muita coragem. Eu não era crente, eu era católica mesmo, eu ia na missa, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz cursinho para dar catequese, tanto que quando eu apliquei para fazer todo o processo, eu fiz até uma promessa. Eu falei, Deus, se o meu visto sair, eu vou rezar o rosário por 6 meses. E eu fiz isso. Eu lembro muito bem quando nós viemos para cá, eu morei com a minha sogra por 6 meses, um pouco menos. E eu lembro perfeitamente, sentada na cama. Nós ficamos num quarto que a parede era bem bordô, para mim, eu chamo de bordô, aquela cor meio vermelha escura. E eu lembro perfeitamente eu sentada ali orando Ave Maria, creio em Deus Pai, Salve Rainha e aquela coisa toda. Eu vinha me converter tempo depois. Eu e o Marcelo, nós realmente casamos, né? Nos tornamos marido e mulher com a bênção do Senhor. Um pouco mais de 1 ano e meio depois. Então eu lembro dessas coisas. Mas eu não consigo mais me lembrar de muita coisa. E hoje Deus tem falado ao meu coração que Deus, Ele quer que nós não podemos esquecer daquilo que nós aprendemos no passado, mas nós precisamos nos concentrar em quem nós somos hoje e quem nós queremos ser amanhã para o Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Por quê? Porque um dia nós estivemos no mundo, nós erramos, nós cometemos muitos pecados, muitas falhas, muitos enganos, né? Porque nós não conhecíamos a verdade, mas a verdade nos libertou.
Hoje nós somos libertos, hoje nós pertencemos a Cristo Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos, acho que já faz quase um mês, né, pastora, falando sobre os heróis da fé, sobre as pessoas, os servos de Deus que nós encontramos na palavra do Senhor, que nós nos inspiramos, que nós olhamos para eles, para elas e tentamos entender que Deus, Ele não escolhe as pessoas por quem elas são. Ele escolhe por aquilo que Ele quer fazer na vida daquelas pessoas. Não tem nada nela, né? não tem nada nelas que Deus não pudesse fazer de outros também. Mas, por outro lado, existe algo. Existe algo na vida dessas pessoas, antes mesmo de que Deus as chama, que Deus está vendo, que Deus está regando, que Deus está observando. E muito tempo depois que eu já tinha aceitado Jesus, eu estava brigando com Deus, eu tive momentos da minha vida que eu briguei muito com Deus, e eu achava assim, quando eu comecei a entender o que era ser cristão, o que era realmente pertencer a uma família, a ser filho de pais cristãos, eu comecei a falar, mas Deus, mas então por que o Senhor esperou fazer tanta coisa errada, eu errar tanto para daí me salvar, me chamar, me resgatar, né? Por que então Deus não fez logo lá na infância? E eu lembro que Deus falou tão forte no meu coração, através da vida de uma moça, que ela era muito jovem e ela ficou grávida, e eu não vou entrar na questão, mas eu lembro que Deus falou fortemente ao meu coração, eu esperei até o tempo certo, mas antes disso, eu já cuidava da sua vida. Antes disso, eu já olhava pela sua vida. Antes disso, eu já te livrava daquilo que eu sabia que você não podia suportar. E foi ali que começou realmente o meu crescimento com Deus. E isso aconteceu logo que eu entrei no grupo de louvor. Eu lembro que eu ainda estava só vindo nos ensaios, eu não tinha coragem de vir cantar nos domingos. Então, tudo isso Deus me fez lembrar, né, nesses 23 anos que foram completados ontem, né, que eu estou aqui, que antes mesmo Deus já tinha um plano para a minha vida, Deus já tinha um plano para a minha família. E quando Ele abriu as portas, quando o visto veio com um sim, já era plano do Senhor, que um dia Ele me colocaria neste lugar. E hoje eu gostaria de falar do herói da fé, que foi a minha primeira ministração que eu fiz aqui na frente dessa igreja, porque foi a igreja quadrangular. Não foi nada nessa direção, mas eu lembro que eu ministrei sobre Davi. E uma das coisas que eu lembro que Deus tocou no meu coração foi em relação a que Davi, ele não foi escolhido nem pelo pai dele. Nem mesmo o pai de Davi o escolheu. E quando Deus começou a falar comigo sobre esse chamado, eu não me sentia escolhida. Porque eu não achava, eu não conseguia ver nos homens, eu não conseguia ver que as pessoas estavam me escolhendo. E através daquilo que Davi viveu, da passagem que mostra como o pai de Davi, ele não se deu nem ao trabalho de dizer que ele tinha esse filho. Né? Não foi. Foi Saul que perguntou, né, você não tem mais um filho? O pai dele não deu chance alguma. Mas Deus deu tudo o que ele precisava. Tudo o que ele necessitava. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Davi. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui, Senhor, que pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus, eu possa ser usada, Senhor, pelo teu Santo Espírito e falar, Senhor Deus, à tua igreja. Em nome de Jesus, tira todo o impedimento, toda a confusão da mente, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que seja falado aqui, Senhor,
seja para honrar e glorificar o teu santo nome, seja para colocar na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, individualmente, Senhor. Individualmente, que nós possamos realmente ouvir, entender a Tua palavra, a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Para falar de Davi, para falar deste homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, eu gostaria de primeiro falar um pouquinho daquele que Davi veio para tomar o lugar, Saul. Porque se nós formos até a palavra de Deus, nós vamos ver que Saul foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus. E quando Deus escolheu Saul, Saul era conhecido, era visto pela humildade. Saul era visto pelo homem que se sentia pequeno. E se nós abrirmos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, eu sei que eu anotei aqui. No livro de 1 Samuel, nós vamos ver ali que Saul, ele foi escolhido por Deus porque ele se sentia humilde, ele era uma pessoa humilde, ele se sentia pequeno. Ele fala até que ele era de uma família pequena, de uma casa pequena. E aí nós podemos ver que quando Deus o chamou, ele era uma pessoa. Mas quando Deus o rejeitou, foi exatamente pelo oposto. Quando Deus rejeitou Saul, foi exatamente porque ele passou a se achar muito grande. Ele passou a achar que ele podia, que ele fazia. Ele já não se achava mais pequeno. E ainda mais, ele não se arrependeu daquilo que ele estava fazendo de errado. Ele foi duramente repreendido, mas ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Mas isso nós estamos falando aqui apenas para lembrar que muitas vezes Deus tem planos, mas Deus precisa mudar os planos dele, porque o homem não segue a vontade de Deus. O livre-arbítrio é algo que está sobre as nossas vidas. Deus quer? Sim, Deus quer. Mas nós também precisamos querer. Abram a palavra em 1 Samuel 13, capítulo 13, 13 e 14, que é realmente o que nos interessa hoje, que é quando Samuel chega até Saul para repreendê-lo e para dizer que Deus tinha mudado os planos. 1 Samuel 13, 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste anesiamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Presta atenção no que está sendo dito aqui. Essa palavra é difícil de falar, anesiamente, ela significa, na verdade, estupidamente. Sabe quando nós sabemos exatamente o que é preciso ser feito, quando nós conhecemos a vontade do Senhor, quando nós conhecemos as leis do Senhor, quando nós conhecemos os mandamentos do Senhor e ainda assim, de uma forma estúpida, nós decidimos não fazer e não obedecer e não se arrepender. Assim foi
como Saul agiu. Então Deus levantou alguém, Deus começou a preparar alguém que agrada. Como é bom ouvir essa palavra, agrada. Ontem um pouquinho nós entramos nesse assunto, nós estávamos falando do livro de Atos, lá no High Park, e é interessante quando a pastora começou a falar em relação a como eles viviam, né, que se fosse preciso eles vendiam o que eles tinham, convivendo em amor, em harmonia, em comunhão com os outros, e como eu já estava estudando a administração, eu lembrei, e essa palavra veio ao meu coração. Todos tentavam uns agradar aos outros, para agradar a Deus. O propósito maior, agradar a Deus. Sempre agradar a Deus. E nós sabemos que quando a palavra de Deus começa a falar sobre quem era Davi, esse pastor de ovelha, esse cantor, este músico, né? Porque Davi já era ali, ele já tocava a harpa, e nós vemos como a palavra descreve Davi, nós imaginamos um homem tranquilo, um homem que busca paz, um homem sereno, um homem que gosta, que aprecia a vontade do Senhor, um homem que quer fazer a vontade do Senhor. Então ali nós vemos, né, a palavra descrevendo este homem que tem o coração em Deus. E nós vemos ali que Deus passa por cima das aparências, Deus passa por cima das posses de quem as pessoas são, porque Deus quer o coração do homem. Deus quer o coração do homem. E o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Conforme nós vamos ver aqui na palavra de Deus, nós vamos nos aprofundar mais, mas nós podemos dizer que ser um homem segundo o coração de Deus é ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos de Deus, dedicado a obedecer a Deus. E qual foi o problema de Saul? A desobediência. A desobediência. Então nós vemos aqui que Deus levantou alguém que uma das principais qualidades que ele tinha era exatamente aonde o outro falhou. Então ali nós vemos que Deus diz exatamente através da vida de Davi que é claro que não é por quem nós somos, mas o nosso coração precisa ser do Senhor. O desejo do nosso coração precisa estar em obedecer o Senhor. A palavra de Deus diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esta é a palavra do Senhor. O Senhor falando sobre Davi. Fará toda a minha vontade. Davi era perfeito? Não. Davi não era perfeito, ele era um homem assim como eu, assim como você. A natureza humana de Davi era exatamente como a nossa. Mas e o coração de Davi? Será que o nosso está chegando lá perto? Será que nós já estamos começando a ter um coração como era o coração de Davi? O rei Davi faz parte do Velho Testamento. Então hoje nós não olhamos para Davi, nós queremos ter um coração como o coração de Jesus. Davi é apenas um exemplo, é um servo que conseguiu servir a Deus até o final, apesar das dificuldades, das falhas. E nos poemas, nos cânticos, nas orações que trazem o Salmo, no livro de Salmo, e eu creio que esse é um dos motivos pelo qual Davi é tão especial, pelo menos para mim, porque no livro de Salmo nós podemos ver ali exatamente como Davi caminhou com Deus, como o coração de Davi foi se posicionando perante aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ali nós podemos ver qual é a diferença
de Davi e de muitos outros, assim como Saul, que pararam no meio do caminho e que Deus teve que mudar os planos. E para ver um pouco mais sobre esse homem, que muitas vezes nós vamos até a palavra de Deus e relemos, né, a história de Davi servindo ao Senhor, nós vamos usar o Salmo 51. Por que o Salmo 51? Muitas vezes, não só na palavra de Deus, mas hoje, muitas vezes, nós permitimos que transgressões, iniquidades e pecados nos afastem da presença do Senhor, nos afastem de fazer a obra do Senhor. Nós sabemos que quem faz é Deus, quem capacita é Deus, quem levanta é Deus. Mas todos nós aqui, todos nós sabemos que nós já tivemos experiências que muitas vezes nós nos sentimos tão inadequados, tão indignos de fazer algo para o Senhor, porque existe algo em nós que nós sabemos que precisa ser transformado ou arrancado. Eu gostaria de ler primeiramente o Salmo e daí nós voltaremos a falar. O Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com riposo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Será que nós temos a audácia de fazer uma oração dessa? Será que nós temos humildade suficiente para chegar diante da presença do Senhor e fazer uma oração assim? Será? Davi, ele está falando aqui, nós sabemos que esse salmo e muitos dos salmos que Davi fala sobre as coisas que ele fez, que ele cometeu, não tem nada que chame mais a nossa atenção quando Davi cometeu adultério, quando Davi cometeu todo aquele plano. Porque é interessante, irmãos, quando nós pecamos por um desleixo, por um descuido, por uma falta de realmente nos colocar diante da presença do Senhor e buscar a força do Senhor, é muito diferente quando nós planejamos um pecado. Davi, ele planejou um pecado. Ele planejou matar aquele homem.
Foi tudo minuciosamente planejado. E aí nós vemos um homem que se derrama diante da presença do Senhor, e ele fala ali sobre transgressões, sobre iniquidades, sobre pecado. São 3 palavras diferentes, e uma vez, isso deve fazer, foi logo que nós viemos, eu e o Marcelo viemos para a igreja quadrangular, tinha um rapaz que ajudava os pastores às vezes a ministrar, e eu lembro que durante uma ministração ele explicou o que significava transgressão. E eu pensei, uau! Porque eu li a Bíblia e eu via aquela palavra e eu não fazia muita diferença, para mim não fazia muita diferença, eu não tinha ainda essa curiosidade em saber exatamente, porque muitas vezes o que Deus está querendo falar é muito simples, mas nós precisamos conhecer a língua, nós precisamos conhecer o que é que aquela palavra realmente quer dizer. Né? Podia tirar algo bom dessa situação. Então daí é que ele foi levado a realmente o que ele fez. Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. Muitas vezes nós temos o hábito de pensar, porque nós não falamos. Deus está vendo, Deus já viu, Deus já fiz, já era. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar. Se nós não temos como confessar, porque a palavra de Deus ainda diz que nós temos que, muitos dos nossos pecados, nós temos que confessar a um irmão de confiança, a um pastor, a alguém que nós sabemos que vai nos ajudar, que vai nos ajudar a nos proteger de nós mesmos. Mas antes de mais nada, nós temos que confessar a Deus. Não é porque Deus sabe, não é porque Deus vê, não é porque não tem aonde nós não podemos nos esconder. Nós precisamos confessar. E Davi não tinha problema com isso.